Convido os senhores vereadores para ocuparem seus lugares. Boa tarde a todos. Antes de começarmos a audiência, queria convidar o pessoal que está aí presente, pudesse ocupar as cadeiras aqui do lado, aqui, ó, ficaria mais fácil. Viu, ó? O Carlos, queria fazer o favor de sentar aqui, ó. Sentar aqui, ó. Elisângela, Cláudio, olha, todo... sentar aqui do lado, aqui, ó, que a câmera pega mais fácil. Às vezes... Aqui, ó. Não, sentar aqui, ó. Claudinho. Obrigado. Ô, Cristian. Ô, Cristian. E aí? Pronto. A título de esclarecimentos, a audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em questão. Em geral, realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidade interessada. O objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. No caso dessa audiência, estamos cumprindo os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, parágrafo único, que tratam sobre a transparência da gestão fiscal, assegurando também mediante a participação popular e a realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento. Declaro aberta essa audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Dentro de nossas propostas de trabalho, solicitamos que nesta audiência a população nos apresente por escrito as suas sugestões para o orçamento e para isso disponibilizamos uma ficha para colher suas sugestões. Aqueles que queiram poderão pronunciar também utilizando nossos microfones, mas terão 3 minutos para isso. Pedimos que sejam concisos, pois esta audiência deverá se encerrar às 17 horas. Informamos que a audiência está sendo gravada e que será documentada em ata e inserida no site da Câmara, www.câmara-são-sebastião-do-paraíso-mg.gov.br. E também está sendo transmitida ao vivo através do nosso site. Para a realização, nós também realizamos a divulgação, o convite para a participação popular através das redes sociais, site da Câmara, Facebook, carro de som e no Jornal do Sudoeste. Posterior a esta audiência, os vereadores, bem como os técnicos desta casa, analisarão as propostas apresentadas e, após essa análise, aceita a proposta como emenda orçamentária. Nós enviaremos para as comissões permanentes para os procedimentos necessários, ou se ainda entendermos, enviaremos ao prefeito como uma indicação. A palavra está aberta aos senhores vereadores. Presidente. Pois não, vereador. Quando nós chamamos aqui o Vandilson, né, ele inclusive ocupou a tribuna, se não me engano, nós questionamos o termo de cooperação. Se não me engano, 3.560.000, que está no orçamento da saúde, porém, como ele mesmo disse, não está em andamento, está paralisado. Até a vereadora Cidinha pode até falar isso para nós. Vou retirar de pauta. O que eu gostaria de sugerir? Isso é uma sugestão minha, mas a gente vai discutir durante a audiência pública. Dos 3.560.000, 1.405.000 eu gostaria de transferir para a pasta de Secretaria de Esporte e Cultura e 2.155.000 eu queria transferir para a pasta da Educação. Tirando esses 3.560.000 da saúde que está paralisado, provavelmente não iria ser utilizado. É uma das sugestões que eu tenho.
O senhor pode repetir os dois valores, vereador, que eu não consegui anotar? 1.400.000 e quanto? 1.405.000, dos 3.560, o Vandilson disse na época que 1.405.000 seria dos municípios de fora de Paraíso. Esse recurso eu gostaria de transferir para a pasta do Esporte e Cultura. E 2.155.000, que seria recursos de São Sebastião do Paraíso, eu gostaria de transferir para a pasta da Educação. Uma sugestão, tá? E na pasta da Educação você sugere alguma coisa? Educação infantil. Construção de creche, alguma coisa? Principalmente, porque se a gente conseguir empenhar a creche, a gente tem já a ficha orçamentária aberta, que é o mesmo valor que seria empenhado, né? 1.900.000 para educação. Não, 1.405.000. 255. Então, como tem vários terrenos, dá para fazer uma bela de uma creche. Isso. Instituto de Previdência tem 20.550.000. Dividido por 12 dá 1.700.000. Se isso é realmente a folha de pagamento, ou o valor que a prefeitura tem que repassar para o Instituto de Previdência, ok, só que tem que repassar, porque todo mês faltam 300, 400 mil para repassar para o Instituto e fica sem o dinheiro, eu acho, para pagar plano de saúde, entre outras questões. Então, isso a gente tem que rever também se é esse valor mesmo, né? Até o Claudinho está aí, o presidente do IMPAR está aí. Quanto o orçamento esse ano? Aumentou 100. Ô, Vinícius, o orçamento, o aumento foi de quanto? Do ano passado? Esse ano. Para esse ano? Dá me engano, quase 25, né? Acho que foi 24 ou 25 milhões. Quase 25 milhões. Do termo de cooperação, está paralisado, né? Em relação ao projeto, que era o que o Vinícius está dizendo, do termo de rateio, ele foi retirado de pauta pelo próprio Executivo. Senhor presidente, pela ordem. O orçamento veio de quanto? 245 milhões? 245.128.128,52. Só na saúde. Pode falar, pois não. Da saúde são 105.359.349 reais e 45 centavos. Então, 48% do orçamento total do município está na saúde. Hã? É praticamente isso. Puta. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu queria só ressaltar que no projeto de lei do prefeito municipal constam muitos erros de redação. Eu fiz várias observações no projeto de lei, li página por página de onde que estava saindo cada recurso e gostaria de sugerir algumas emendas de redação que vou fazer assim que o projeto entrar em pauta, para pedindo vista e apresentando essas emendas. Ou senão a própria Comissão de Finanças também apresenta essas emendas de redação. Sobre o valor do IMPAR, vereador Vinícius, como o senhor cita, antes da eleição do IMPAR, que culminou com o Claudinho sendo eleito o presidente, Ele está presente ali. nós chamamos aqui o ex-presidente Silvio, não sei se você lembra, na reunião da Comissão de Finanças, para perguntar para ele se tinha algum valor errado dentro do orçamento do IMPAR. Ele falou que os erros que foram surgindo na hora da confecção do orçamento já foram consertados pelo Executivo para ser encaminhado a essa casa. Então não tem, segundo o Silvio, não sei se o Claudinho compactua com a mesma... Cadê o Claudinho? Está lá no fundo. Se ele compactua com a mesma opinião, segundo o Silvio, está tudo ok em relação ao IMPAR. Sobre a sugestão do vereador Vinícius, de fazer as alterações de retirada de algumas fichas, para colocar e alocar em outros valores, em outras fichas, eu gostaria de sugerir, senhor presidente, que possamos incluir novamente o artigo 46 no projeto de lei, porque como
o Executivo mandou um projeto de lei muito acima do normal, dos valores de receita que está sendo programado. Nós estamos falando de um aumento de quase 25 milhões de reais. É um valor que, se nós autorizarmos o Executivo gastar, pode acontecer no próximo ano o que aconteceu no segundo ano do mandato do ex-prefeito Rêmulo Luizzi, do qual essa Câmara autorizou um orçamento de 210 milhões de reais, 200 milhões, se não me engano, e arrecadou-se 170 e o Remin gastou 195. Ou seja, deu justamente 25 milhões de diferença. Então, para que a gente não ocorra com o mesmo erro que aconteceu com o ex-prefeito Rêmulo, gostaria de que fosse colocado o artigo 46 novamente dentro do orçamento, para que a Prefeitura Municipal não tenha autorização de mexer de uma ficha para outra ficha no orçamento municipal. Incluiu o artigo 46, né? Uma parte, o vereador Marcelo Moraes. Concordo porque totalmente. naquele momento, quando veio o orçamento, nós incluímos, né? E aí a Câmara se comprometeu, se o próximo orçamento viesse um orçamento enxuto e próximo do real, nós iríamos retirar. Nossa parte foi feita, né? Então vamos recolocar, porque a gente entende que esse orçamento está acima do que a gente entende como realmente valor possível arrecadação. De 25 milhões a mais em um ano, para quem diz que não tem dinheiro, acho que não está coerente, não é? Sugiro, vereador Vinícius, que parte desses recursos que tem lá de 3 milhões e meio no termo de cooperação, que esse, independente se a gente fosse mexer ou não, a gente ia arrancar eles do projeto, até porque a gente não vai autorizar um termo de rateio onde a gente nem sabe o que é isso. Gostaria de sugerir, vereador Vinícius, que parte desse recurso fosse destinado, na mesma emenda, depois da possibilidade aí de diminuir os valores que é para cada Para pasta, esporte e educação. porém que parte desse recurso, pelo menos uns 200 mil, sejam alocados lá para a reforma da Escola Municipal Campos do Amaral, que está caindo literalmente. Literalmente está caindo. Nós somos todos os anos a forma, né? E que possa também parte desse recurso ser destinado para término das duas unidades de saúde, tanto do Rosentina quanto aqui do Verona, que estão servindo para alocar coisas erradas lá dentro. Mas tem mais fichas, vereador Vinícius, que a gente vai dar um jeito de mexer, principalmente comunicação. 338 mil, né, vereador Marcelo Moraes? Antigamente era 117, 170. Então tem muita coisa que a gente pode mexer aqui ainda. Eu pediria que zerasse a ficha de comunicação. É pela TV Sueste mesmo? Mas tem coisas, senhor presidente, que zerar a ficha de comunicação não tem como, e vou te dizer por quê. Mas Porque tem alguns atos institucionais que o Executivo tem que fazer, e querendo ou não, tem que comunicar. Até para cumprir o princípio da Não pode administração ter pública, a quantidade que tem, isso eu concordo com o senhor. Mas zerar fica complicado, porque, por exemplo, de repente tem as campanhas de vacinação, como é que vai avisar a população? De repente tem uma campanha que precisa fazer alguma coisa junto ao sindicato, como é que vai avisar a população? De repente tem uma campanha que vai fazer junto ao Impar, como é que vai avisar a população? Então zerar fica muito, né, amarrado. Acredito, né, que a gente fazer um cálculo daquilo que a gente gasta aqui na Câmara, da forma que se comunica aqui na Câmara, e se a gente dobrar esse valor, ainda fica em torno de 150 mil. Ou seja, está pedindo 320, sobra 170, né? Que dá para terminar um postinho de saúde. Tá, mas igual eu estava falando, uma parte. Sobre 330 comunicação. A gente às vezes preocupa com o pequeno e esquece do maior. Eu acho que não tem que ser bem analisada a ficha. Deus, da abertura aqui que eu falei sobre o 105 milhões que é para a saúde. Certo? É prioridade tudo, mas é muito. Né? E é mal aplicado, porque a saúde está horrível. Né? Mas desses 105 milhões, senhor presidente, 45 milhões é com pessoa jurídica. Ou seja, com contratações, e a gente não sabe quem são essas contratações. Recursos próprios. Quantas vezes que o senhor já mesmo pediu? Hã? Quantos são contratados, quantos são efetivos na saúde? O senhor pediu várias vezes. Então lá, de 105 mil, quase 50% é folha de pagamento. O que a gente pode fazer, vereadora, é fazer o cálculo lá na comissão, junto com o departamento contábil da casa,
do que vai gastar com a folha de pagamento, do que vai gastar com tudo certinho. O que sobrou? Sobrou 20 milhões? A gente tira isso do orçamento. Se ele precisar de um orçamento para esses 20 milhões, ele manda um projeto de lei para casa e a casa aprova. Que aí a gente vai saber o que ele está precisando ou não. Principalmente no último ano de mandato dele. Porque para mim está nítido. Aumentar um orçamento em 25 milhões de um ano para o outro e está falando que está em crise. Crise na onde? Crise só se for lá, né, em outro país aí, para não falar outro nome. Crise na onde? Aumentar um orçamento de 25 milhões e falar que está em crise? Uma cidade que está arrecadando 10 milhões a mais, desde quando eu acompanho o orçamento público, nós estamos falando desde 2008, 10 milhões todo ano, 10 milhões todo ano, 10 milhões todo ano, em aumento de incremento de receita, fora o que apareceu esse ano de receita extra-orçamentária. Agora, é aquilo que a gente está falando. Quem que está aqui hoje presente? 6 vereadores. Cadê os outros? E aí, depois vem aqui no plenário e fala que o vereador é contra a guarda municipal, fala que o vereador é contra a educação, fala que o vereador é contra o sindicato, fala que o vereador é contra o impar. Mas nós estamos aqui, requerendo e buscando informação. Agora, o que não pode é tratar o assunto com falta de responsabilidade, principalmente do quê? Porque desde quando, né, eu me entendo de acompanhar as contas públicas, eu participei de todas as quadrimestrais, todas, inclusive como vereador, de todos os orçamentos, tudo, eu não faltei em nenhuma. Por quê? Porque aqui está nítido para mim, aqui está o pulo do gato. Se essa casa aumentar em 25 milhões e autorizar em 25 milhões o que o executivo está pedindo, nós vamos fazer com que a dívida que estão todos falando que está abaixando e que não está nada, eles estão cancelando empenho, estão dando calote. Estou alertando o sindicato aqui, sindicato público, na pessoa do Rildo como presidente, da Regina que está aqui, da Rejane, estão dando cano nos servidores públicos municipais em relação às rescisões. Sim. Estão cancelando as fichas, estão cancelando as contas, Rildo. E o que mais me deixa triste, sabe o que é? É que vocês têm um jurídico lá prontinho para agir, tem um jurídico à disposição para agir, e o cidadão está vendo a ficha dele ser cancelada e não procura. Eu estou alertando aqui, tem cidadão perdendo as suas rescisões, porque está sendo cancelada as contas, 5 anos de prescrição. Aí é simples, imagina para o ano que vem, se for cancelar as contas de 5 anos atrás. Nós estamos em 2020, vai cancelar de 2015. 2015 foi justamente onde houve o rombo do reminho. Nós estamos falando de 25, quase 30 milhões de reais num ano, que esta casa não fez nada para impedir. Isso. Não fez nada para impedir. Inclusive o prefeito, que hoje era vereador, não fez nada para impedir, nem das audiências ele participava. Então, estou colocando uma situação aqui muito séria, né? Porque depois falam, né? Falam que eu falei isso, que eu falei aquilo. Eu apenas estou fazendo o meu trabalho de vereador. Eu não estou aqui para agradar ninguém, estou fazendo aqui o meu trabalho de vereador. Eu não vou agradar totalmente o sindicato, todas as vezes, não vou agradar totalmente o impar, não vou agradar totalmente a prefeitura, não vou agradar totalmente nem a Câmara de Vereadores. Eu, Marcelo, e acredito que você também. Nós estamos aqui para preservar uma questão. E aí, senhor presidente, nós temos uma população presente, tem um sindicato, tem um impar. O prefeito foi na rádio e disse, o Claudinho está aqui, o prefeito foi na rádio ontem e disse que pagou o impar já. Então o Claudinho que não pagou. Então foi o Claudinho que não pagou os servidores. Olha a gravidade disso. Aí está colocando o menino já em rota de fogo com os aposentados. Ah, não, mas para aí. É porque houve a troca de presidente. O menino ficou até sábado lá, até 6 horas da tarde, sexta-feira até 6 horas da tarde lá, correndo atrás para conseguir fazer o pagamento daqueles 200 mil que completou, 120 mais 80 mil. Ainda falta 600. Aí pagou. Falta 600 mil reais. 600 mil reais. Para pagar a folha, fora Ampara e mais alguns
umas coisinhas lá, certo? Está na boca do tampo. Acredito que se tivesse E aí vai o repassado- prefeito na rádio e diz que já pagou todo mundo? Então eu vou colocar um áudio para o senhor presidente, para o senhor ouvir, tá? Esse áudio aqui é do prefeito falando a respeito exatamente desse assunto. O áudio é público, né? Porque o prefeito, ele é um cara público, né? Ô Diego, pega o meu outro celular lá em cima, por favor. Em cima da minha mesa. Agora tem uma outra questão que o Vandilson está falando para a Santa Casa, que não tem orçamento para pagar a Santa Casa. Não tem orçamento? Tem o dinheiro vinculado, que já caiu na conta, e não vai pagar a Santa Casa, falando que não tem orçamento. Mas essa casa aqui então está de brincadeira. Nós aprovamos aqui um orçamento para ele, um remanejamento de 8%. Que deu 16 Eles até milhões. assustaram que nós demos tanto dinheiro para eles, deu 16 milhões de reais. Eles estão falando que tipo assim, Uma parte da sua fala, Marcelo, dentro desse decreto de crédito suplementar vinculado à Lei 4606, foram gastos R$ 3.651.249,25, ou seja, tem aproximadamente aí R$ 12.400.000 ainda de orçamento para ser remanejado. senhor presidente, deixa eu abrir o áudio aqui. Pois é, deputado, até a gente nem sabia disso, sabe? E aí quando foi hoje de manhã, que quarta-feira foi feriado, hoje de manhã a gente ficou sabendo, já ligamos no banco, a menina ia ver se conseguia liberar hoje ainda para poder resolver essa questão. Já está correndo atrás. Um abraço. Boa tarde, deputado, tudo jóia? Deixa eu te falar, com relação ao mês, é assim mesmo, paga novembro o mês de outubro, paga dezembro o mês de novembro. Acontece que elas não receberam ainda, porque mudou o presidente. Você escutou o que ele falou? Não receberam ainda porque mudou o presidente. Peraí, vou pôr de novo. Dezembro, mês de novembro. Acontece que elas não receberam ainda porque mudou o presidente e está registrando a ata e depois vai para o Banco do Brasil. Mas o dinheiro já foi repassado para a conta do Impar e aí eles ainda não pagaram porque o banco não aceita enquanto não registra e não muda no sistema. Então é por isso do atraso do pagamento, não é por falta do dinheiro, entendeu? Já foi repassado o dinheiro para o Impar. Um abraço, até mais. Um abraço. Aqui para mim tá claro, foi repassado 600 mil para o Impar, vocês têm que pagar. Então, Cláudio, está na sua mão, né? Tá todo o Por dinheiro que não lá foi e pago você não ainda os repassou. aposentados? Isso é complicado. Por que não foi pago os aposentados? Porque aqui para mim foi falado, não é voz minha não, tá? E eu também não sei imitar a voz do prefeito. Aqui foi falado pelo prefeito que não pagou os aposentados ainda, porque mudou o presidente. Mas o rapaz está correndo atrás desde semana passada, que nós sabemos, para tentar pagar. Falta 600 mil para pagar e o prefeito vem dar uma declaração que o dinheiro já está na conta do Impar para pagar. É dessa forma que eles querem agir com orçamento, com receita? Sim. É dessa forma? Sim. E depois o mentiroso é quem? Nós. Marcelo, a parte. Ontem eu também ouvi, né, o prefeito falando lá na rádio da família. Ele disse que porque uma mulher, ela mandou um áudio perguntando para o prefeito por que eles não receberam ainda do Impar. Aí ele falou que foi por causa o motivo, a transição dos presidentes, do Silvio para o Claudinho. Então nessa fase de transição houve uma demora por causa da burocracia. Aí à tarde eu liguei lá no Impar, está faltando dinheiro, quer dizer, ele usou a inverdade para a população, né? Então, eu vou aproveitar esse momento, a pedido do Rildo Domingos, que hoje é o atual presidente do Impar. Obrigada pela presença, Rildo. Então, o que ele pede, né, em relação ao orçamento? Relocar valores que sejam o suficiente para a folha Impar 2020, uma vez que essa folha ela é progressiva. Ele faz um outro pedido,
levar em conta e análise os aportes necessários ao pagamento da folha. Em relação ao pagamento dos pagamentos atrasados, dos ativos, desculpa, o montante dos 13 meses, considerando promoção. O que é a pergunta aqui? Geral, você fez assim, ó, em relação à folha de pagamento dos ativos, eu não entendi a palavra, o montante para os 13 meses considerando promoção? Qual só é essa palavra? Microfone sem fio para nós, Tito. Só um minuto. Só um minutinho, Rildo. Pega o microfone aí, ô Diego, liga aí para nós, ou vê se tem bateria. Porque foi o que o Vinícius acabou de falar. Todo mês passa uma quantidade, mas sempre fica um aporte faltando. Quer dizer, sempre fica faltando um valor mensal. E isso vai acumulando, né? Então, se garantir isso... É uma prática, né? É uma prática. Deveria pagar total e não como eles têm feito. Então, bem pedido. Não tem o orçamento? Vamos lá. Foi o que o Vinícius falou. Não tem o orçamento? Isso. Não tem que pagar 1.700.000 mês, que é o para aporte total de pagar tudo? Por que ele nunca passa total? Isso. X, não entende, né? É o que nós estamos pedindo nessa questão, tanto dos aposentados, né, que faça de maneira suficiente o valor e nos dá e esse repasse do aporte, ele possa já prever isso aí. Se está previsto, assim, me desculpa a minha ignorância, mas vocês podem me ajudar nesse ponto. Se está previsto no orçamento esse aporte, não cumprir isso não seria algo próximo, algo que, vamos dizer assim... Uma improbidade administrativa isso, de não repassar? Isso. Acredito que sim, por que não? Eu acho que garantir isso no orçamento de maneira clara. Ah, mas não vai ter o dinheiro. Mas em algum lugar vai ter o dinheiro, né? Eu entendo que um orçamento, ele não pode ser... Ele tem que ser enxuto, não pode ser um orçamento assim, aquilo que é solto. Porque se for solto, ele não é real, né? Você faz um orçamento, você faz ele com probabilidade para mais ou para menos, mas um percentual pequeno. Agora, se põe algo muito elevado, aí é solto mesmo. Então, algo mais enxuto, mais próximo da realidade, eu acredito que dificilmente possa se sair fora do que se programou. Em termos de administração, eu creio que a visão é essa, né? É isso, uma partezinha. Eu estava falando no início, Rildo, é o seguinte, tem 20.552.000 previstos de repasse para o Instituto de Previdência. Dos 20.552.000, é o valor correto a ser repassado, programado para 2020? Se for o correto, a gente tem que manter esse valor. Se não for, a gente tem que diminuir ou aumentar. É isso que eu tenho falando. Vinícius, você falou 20 milhões, aproximado, né? Não, correto, 20.552.608 reais. Bom, então eu devo estar no lugar errado aqui. Esse 19.254 Seguridade e 1.298 para gerência executiva. Então o total dá 20.552. 20 milhões. Isso. Correto. Tá? É o valor que está constando no orçamento para 2020 em relação ao Instituto de Previdência. Ô Rildo, porque são o que a gente tem discutido sempre nessa casa, são as prioridades. Então, para mim, prioridade é saúde, educação, pagamento de funcionário, tanto dos aposentados quanto dos ativos, e assim, que a gente sempre pede, né? Ao mesmo tempo, se pagou até 1.200 dos ativos, pague até 1.200 no mesmo dia para os aposentados. Os aposentados, eles ficam a ver navio sempre. Então, eu acho que também é um pedido dessa casa para que o pagamento seja feito junto, ativos, né? E os aposentados, na mesma data. Se progrediu até 3.200, um exemplo, dos ativos, progrida 3.200 para os aposentados. Eles têm tanta necessidade quanto. Então, se já tem programação, então prioridade, pagamento em dia de funcionário. Então, acho que isso eles têm que cumprir. Acho que tem mais uma pergunta aí, vereador. Pois não. Cidinha está aqui, ó. Por favor, repasse para a secretária, por favor. Não, eu já assim, ó, em relação à folha de pagamento dos ativos, tem uma palavra que eu não entendi. A montante para o 13º mês, considerando promoção. Isso, é o mesmo processo que eu perguntei da outra. Eu acho, Rildo, que isso. Esse valor de 20 milhões, acho que é isso que ele está perguntando, se já está completo. Não, dos ativos, garantir isso no orçamento para não acontecer o que acontece, né?
Mas eu estou falando Sim. na próxima pergunta que eu fiz para você. Acho que chegou para você agora aí. Tem mais duas. Tá, vamos lá então A perguntar. Regina também tem Qual o valor na folha de reserva de competência para 2020, é isso? De contingência. Contingência. Qual o valor hoje? Hoje, 2019. Eu não sei, eu estou perguntando por não saber. Eu não sei. E para o próximo 2020? O senhor fala da folha, Rildo? Tem um valor, uma reserva, que ele fica para... Essa é uma reserva de contingência para se houver alguma emergência no município. Esse ano nós não tivemos emergência no município. Por exemplo, um enchente, aqui nós não temos enchente, um terremoto, nós não temos terremoto, uma bomba, nós não temos bomba. Entendeu? Algo desse... Esse valor, ele fica, assim, pelo menos que se entende, ele fica reservado ali. Não havendo a utilização, ele pode ser realocado para outra coisa. Uma delas poderia ser a folha do Instituto de Previdência nesse ano 2019. Lisângela, você consegue enxergar Não, mas isso no não nosso tem, orçamento? não tem contingência. Não tem? Não vi isso. Pagando o É principal, muito vai ter pequenininho. reserva? É valor muito irrisório, Rildo. É muito pequeno. Pequeno o quê? Não, se Olha que eu for- localizo aqui para você. Só Não, um eu não minutinho. vi, desculpa, eu estou perguntando porque eu não vi aqui. Porque assim, a folha de pagamento ela está alocada em cada secretaria específica, né? Cada secretaria tem sua folha alocada aqui de recursos. É referente à folha também? Não, essa reserva ela não está folha nada. Ela Não tá, é uma reserva de ela pode contingência ser, ela qualquer. pode depois na emergência, não teve emergência, ela pode ser alocada esse valor Tem, não. para outra ficha. Eu não sei o valor, gente. Não, normalmente ele deixa uma ficha aberta com R$100, R$150 para deixar a ficha aberta para não ter que criar a ficha depois por Vixe, lei. mas aí entendeu? se tiver Entendeu? uma família precisando de uma, se uma casa cair aí, a família tiver precisando, não tem Rildo, recurso. eu vou dentro aqui, ó. A conserva caiu na Rua Motel hoje? Reservas, é a única que tem escrito, está escrito, tem para Previdência 20, não é 20 mil, Reserva né? de contingência ó. 64.052. Olha aqui, ó. Quanto está? Tem sim, 64 mil. R$29.062 para Previdência e para Prefeitura 35 mil. Então 60 e poucos mil reais. É, realmente 64.052. Isso seria essa reserva de contingência Então, que você está falando. tudo bem, 64 mil reais não é nada, né? Vamos assim dizer. Para mim é muito mais para o Instituto de Previdência. Obrigada. Não seria. Mas veja bem, está faltando quantos, Claudinho? Aqui, ó, 64.052, né? 600. Reserva de Esse valor, Né? ele vai ficar nessa folha aí e vai passar o ano. Mais 29, isso aí. Beleza. Não, Rildo, mas o orçamento do IMPAR, ele já está contemplando uma média de quase 1 milhão. Só um minutinho, Lisângela, para me olhar para o Rildo, por favor. Helena. Olho no Helena, olho aqui. Helena, Olho só para no me olho. olhar para ele, senão ele não... Ok. O orçamento que contempla, pelo que o Silvio nos explicou quando ele era presidente ainda, que a gente chamou ele na comissão, o valor já contempla tudo que o IMPAR precisa, segundo o Silvio. Por quê? Porque são quase 20 milhões. Ele separou a parte administrativa da parte previdenciária. Certo. E aí o que acontece? Quando você tem essa separação, já está contemplado de você conseguir pagar todos os aposentados Com aquela. com uma receita que dá quase 1.500.000 e alguma coisa, e mais uma receita separada que é para pagar a parte administrativa do IMPAR. Sim. Então o que acontece? Hoje, orçamentariamente dizendo, nós não localizamos aqui nenhum problema com o IMPAR. Certo. Hoje, acredito que se o prefeito conseguir toda a receita que ele está programando aqui no orçamento e Cumprir. colocar tudo isso em prática e cumprir, nós não vamos ter problema o ano que vem. Certo? Agora, a minha preocupação é outra. Por exemplo, ele coloca no orçamento 20 milhões para o IMPAR, beleza. Mas ele vai e coloca 3,5 milhões para o termo de cooperação, como o Vinícius disse. Uhum. Nós já sabemos que é um dinheiro que não vai entrar na prefeitura. Sim. Então, ele vai pegar esses 3,5 milhões e vai colocar onde ele quiser. Então, o que nós estamos sugerindo? Por isso que a gente está querendo uma sugestão de emenda em relação a esse dinheiro. O que nós estamos sugerindo? Que não haja esse trâmite mais contábil dentro da prefeitura. Como? Ele colocou 3,5 milhões lá no termo de cooperação, como o Vinícius levantou. Então, esse termo de cooperação só vai poder ser mexido dentro da pasta da saúde. Ele não vai poder sair da pasta da saúde e ir lá para o IMPAR. Ele não vai poder sair da pasta da educação
e ir para o impar. Como ele não vai poder tirar do impar para outro ponto. Entendi. A não nós ser que passe. Nós estamos A não ser que colocando. passe por essa casa. Agora, vocês vão fazer uma emenda sobre isso. Vamos. É E emenda se ele sobre vetar a isso. emenda? Não, aí Não, a gente aí aí é não no tem plenário. como, a gente derruba o veto aqui. Não tem como. Só que assim, Rildo, posso lhe garantir, o orçamento do jeito que está, ele está para cima. Isso é para que o prefeito tenha autorização de gastar além daquilo que ele tem de receita de previsão. Nós acreditamos que o ano que vem ele arrecade em torno de 190, 195 milhões, mas estourando 200 milhões. Por que de um orçamento de 224? Entendeu? É aí que está a pergunta. Então, por exemplo, se a gente zerar a ficha do termo de cooperação, o orçamento sai de 224 para 221. Mas zerar não seria. Se a gente começar a zerar algumas fichas, ele vai caindo, ele vai caindo. Se a gente chegasse nesse orçamento a 210 milhões, aí ok. Porque a previsão de receita de 200, então 210 tem uma margenzinha para ele mexer. Agora, quando você sobrecarrega esse orçamento em 24 milhões e ainda pede aqui para nós, como ele pediu, 10% de remanejamento, ele está pedindo 20 e quase 24 milhões de remanejamento dentro do orçamento. Ou seja, ele pode fazer o que ele quiser dentro do orçamento. Marcelo, e é justamente aí que nós não queremos fazer. Uma parte. É isso que nós fizemos 3 anos e que a população tem que ver. A outra gestão, Rildo, a dívida saltou de 11 para 70 milhões porque a Câmara não fez o que nós estamos fazendo. Autorizou o orçamento do jeito que veio, com remanejamento de 20%, o prefeito gastou do jeito que ele quis, e os vereadores só dizem ok, beleza. E dívida. E é isso que eu acho que tem que ser valorizado o nosso trabalho, por causa, mais especificamente em relação ao orçamento, entendeu? E é o que nós vamos fazer novamente esse ano, e principalmente para o ano eleitoral, que é mais perigoso ainda. Né? Sim. Lembrando, Vinícius, uma parte é que naquela situação, naquela circunstância, naquele momento, votei contra um orçamento. E é bom você falar isso, porque eu sabia que estava inchado, que iria complicar a vida do município. Eu não tinha apoio naquele momento para barrar esta questão. E, se não me engano, apenas mais 2 vereadores na época, ou 3, me acompanhou. Mas eu votei contrário, porque não tinha outro caminho. Agora, da mesma coisa, veio o orçamento agora desta vez. Então, quer dizer, nós vamos fazer aquilo que temos que fazer e não vamos deixar ele endividar mais o município, não. Isso pode ter certeza que aqui nós vamos colocar, como se diz, o freio nele. A parte. Eu também concordo, tem a sugestão do Marcelo, 224 milhões para 210, 14 milhões a menos, pelo menos fica mais enxuto e não corre o risco, né, do prefeito aumentar a dívida do município. Tá, mas o que me assusta, eu estou falando desde o começo, aumentou os 25 milhões na onde? Qual ficha? As outras não aumentaram nada. Mixaria, aonde que aumentou os 25 milhões? Saúde. Saúde. A ficha que mais aumentou foi saúde. Só ali que aumentou os 25 milhões, que aumentou no orçamento, foi na saúde. Eu entendo que a média do orçamento do último de saúde era 70 milhões, mais ou menos. Foi para 105, né? Acho que era 70, 76. Só para ver, eu vi que o que o Bira falou, ô Zé Luiz, só para não ser injusto, você e o Zé Luiz do PT que votaram contra, foi isso? Votamos contra a aprovação do orçamento, porque nós não... Isso. Primeiro, se nós fizéssemos a emenda para suprimir alguma coisa, iria ser vetado, iria ser derrubado, e aí seria às vezes igual a fala que nós falamos aqui, até o Marcelo diz, você vai tapear as pessoas. Isso, então, as pessoas, sabendo que o prefeito não iria cumprir, o que me restava era votar contrário, até porque se todos votassem contra, ele tinha que gastar 1/12, e aí o gestor público iria ter certas dificuldades, iria ter que recuar, mas isso não foi proposto na época para os demais vereadores da época. Parabéns para você e para o Zé Luiz Corrêa também, Zé. Olha para você ver. Estou usando o óculos do Luiz aqui, está coçando meu olho, mas vamos lá. Tem aqui no orçamento gestão ambiental, R$ 2.216.000.
Se a gente for procurar esses 2.216.000, a gente fica em dúvida sobre a questão do consórcio, certo? Eu não estou falando que porque agora a mesma Yara vem aqui e quer brigar comigo porque eu falei isso. Agora falou lá para o promotor. Se você vir aqui, senhor presidente, no gasto envolvendo comunicação, R$338.000. Agora, energia, senhor presidente, R$3.880.000 ele está colocando de gasto. Vamos fazer uma conta boba, tá? 265.000 é a conta de energia do município. 265.000 vezes 12 meses, 3.180.000. Está passando 700.000. É aí que está. É aqui que está o problema. Ele incha numa ficha 500.000, na outra 700, na outra 800, na outra 1 milhão. No final vai dar 25 milhões. É assim que eles estão fazendo. E aí o que acontece? Se ele tem 10% de remanejamento de um orçamento lá em cima, ele vai precisar pedir para essa Câmara aqui alguma coisa o ano que vem? Não vai, gente. Então, a minha sugestão eu continuo na linha, que nós possamos impedi-los de mexer de ficha para ficha. Sim. Tem aqui então 105 milhões para saúde. Tá bom, vai ter que gastar 105 milhões na saúde. E não vai poder mexer desses 105 milhões e tirar 4 milhões, 5 milhões, por exemplo, para jogar lá para a folha de pagamento, não. Porque a folha de pagamento ela já está contemplada aqui do valor que vai ser gasto em cada secretaria. Então ele não pode tirar de uma e jogar para outra. Eles vão ter que responder por secretaria, por bloco. Aí eu concordo com o senhor, senhor presidente, nem de mexer no orçamento. Eu até concordo, de não tirar ficha de lugar nenhum, manter do jeito que está, a gente aprova o orçamento, entendeu? Só que remanejamento zero. Porque aí cada ficha vai rodar. Vai chegar um momento que aquela ficha vai zerar. Vai zerar e você vai querer tirar de onde? Tem que mandar para cá. Vai ter que mandar para cá, a gente vai ver de onde vai tirar. Como fizeram com os servidores esse ano, de tirar das fichas de pagamento de servidor para jogar em outra coisa. Aí chega no final do ano, que nem chegou agora recentemente, precisa de orçamento para pagar o servidor e fala o quê? Que esta casa não vai aprovar o orçamento para o servidor. Aí fica fácil, né? Joga tudo na Câmara. Ontem o rapaz veio aqui e falou que o Morro do Baú é dele. Se não fosse nós aqui ontem segurar o homem aqui, o que ele tinha feito, Vinícius? Exatamente. Subido com o trator lá em cima e derrubado o canil dos meninos. O que nós impedimos ele de fazer? Não faça isso, porque o canil não foi construído com dinheiro público, foi os meninos que construiu, foi os guardas municipais que construíram. Aí a gente impediu que o canil fosse derrubado ontem, porque o dono da terra mostrou a escritura para nós da terra, que a terra é dele, ele ia subir lá em cima e ia derrubar. Isso não faz parte do orçamento, senhor presidente? Faz. Porque aquele canil deveria ter sido construído com dinheiro de quem? Do município, não com uma parceria entre empresários, entre a guarda municipal. E aí vem falar que a Câmara é contra os guardas, é contra o canil, é contra o pessoal. Não, nós estamos apenas prevenindo que eles não percam o que eles colocaram lá dentro. Ainda pedimos para o rapaz, tenha prudência, não faça isso, vamos tentar resolver. Vamos dar soluções para o problema, sabe, Regina? Vamos dar soluções e não mais problema. Então, a gente está tentando. Está aqui o orçamento. Sou a favor, senhor presidente, vamos aprovar do jeito que está aqui. Zero de remanejamento, concordo com o Zé, e sem mexer nas fichas de uma secretaria para outra. Quero ver o que eles vão fazer. Até porque é o seguinte, quando você abre remanejamento, as fichas de publicidade, elas podem ser contempladas da maneira que faz aí, à vontade. A Deus dará. E aí, muitas das vezes, eu acredito que tem utilizado dessas fichas de publicidade para dizer, inclusive, para dizer que foram repassados os recursos para pagar os aposentados, que é uma inverdade. O senhor sabe quanto que foi gasto
esse ano, senhor presidente, na campanha da UFLA, para ser instalada aqui em Paraíso? Sabe quanto que gastaram em dinheiro, de recursos, para fazer outdoor, colocar na rádio, colocar no jornal, colocar na televisão do Melis? O senhor sabe quanto que gastaram? 40 conto? 40 mil reais. 40 conto. 40 mil reais. Só para fazer a campanha lá aquele dia que o ministro veio. Alguém teve conhecimento disso aqui na casa? Só depois. Chegou algum papel aqui para nós comprovando isso? Aí chega pedindo remanejamento. A gente aprova, eles pegam numa ficha e joga lá para pagar 30, 40, 50 mil de publicidade que eles fizeram. O senhor sabe quanto que ele está pagando para a TV Sudoeste fazer aquele programinha que está sendo colocado na TV? Por mês? Procure investigar. Então, são situações que eu viro e falo assim, o orçamento, sabe, Rildo, Claudinho, Rejane, Regina, os aposentados que estão aqui, o orçamento é um trem muito sério, muito sério. E eu prefiro, sabe, Rejane, que as pessoas saiam daqui falando mal de mim, e eu faço meu papel de vereador, do que daqui 3 anos vocês lembrarem de mim e falar assim, o Marcelo não fez nada, como eu estou lembrando do prefeito aqui, de 3 anos atrás. Eu prefiro. Então, só deixar registrado, viu, senhor presidente? Acho válido a emenda do que o vereador Vinícius propôs. A Comissão de Finanças vai apresentar essas emendas na próxima ordinária para o senhor colocar em pauta, mas já digo de forma muito contundente, sou a favor de aprovar o projeto do jeito que está, desde que zere o remanejamento, não mexa no orçamento do impar, não mexa no orçamento do jeito que tem que ser feito, certo? Só que também o artigo 46 volte para dentro do orçamento. Então, só para eu entender aqui, a sua sugestão, acatar a minha sugestão de emenda. Sim. Artigo 46 e remanejamento zero. Exatamente. Tem outras fichas aqui que dá para a gente mexer, que eu tenho algumas sugestões que eu vou fazer via Comissão de Finanças. É mais detalhado e mais técnico. Só que, sinceramente, em termos de orçamento, ele vai ficar engessado em relação a mexer de uma ficha para outra. Né? Isso aí é uma orientação, sempre foi assim no nosso contábil, e a gente só tirou o artigo 46 para dar condição do prefeito Valquim de administrar a cidade de uma forma conjunta com a Câmara, conjunta com o IMPAR e conjunta com o sindicato. Mas mandar um orçamento com 25 milhões no peito aqui a mais, não dá não. Eu gostaria de fazer uma observação aqui sobre a questão da complementação. Talvez precisa depois analisar com o jurídico da casa, de forma de fazer um estudo, mas eu acredito que o chefe do Poder Executivo, não repassando a complementação para o Instituto, uma vez que o município não esteja já ultrapassando o prudencial na questão com o pagamento de folha, eu acredito que nesse sentido ele esteja cometendo um crime de improbidade. Talvez ele poderia ser salvo caso estivesse atingindo acima de 54%, e aí ele tivesse que fazer algumas medidas, e aí talvez a lei poderia proteger ele no quesito de não ter condições de passar essa complementação. Mas estando dentro do limite prudencial, estando recebendo sempre mais recursos, em torno, o Marcelo disse 10 milhões, dá quase 15 milhões, porque 2013 foi 122, para já 2020 vai para 200, colocando 240 no orçamento, então está aumentando 15 milhões por ano no orçamento. Só que o município vem sempre arrecadando em torno de 10 milhões a mais. Hoje a dívida passa de 50 milhões, né, no município, todo mundo sabe disso, né, mesmo com os cancelamentos, né, que ele fez no decorrer dos anos. Então, precisamos estudar isso a fundo, porque, se necessário, apresentar uma CPP
para a questão dele não pagar a complementação, se não tiver quem apresente, eu apresento. Não tem problema, não. Agora, o que tem que fazer é garantir o pagamento, tanto do servidor da ativa, quanto aqueles que estão inativos. Ficar sem receber, eles não podem. A lei garante o recebimento deles, vai ter que pagar. É isso que eu penso. Eu vou continuar aqui com algumas solicitações. A Regina Célia Nunes, ela diz o seguinte, acho importantíssima a sua colocação, Regina, que seja previsto no orçamento o impacto financeiro da revisão dos planos de carreira, guarda, magistério e geral, né? É um projeto que ainda não chegou até essa casa, que é uma promessa, né, que chegue no próximo ano, e espero realmente que esteja contemplado no orçamento esse impacto financeiro. Pela ordem, Cidinha. Pela ordem, na Pois pergunta não. da Regina. Recentemente teve um evento aqui no Italian Buffet. Inclusive o próprio sindicato foi convidado a assinar um termo de... Intenção? Não. Intenção já tem. É, uma intenção. Para poder fazer a tão sonhado 1/3 da carga horária para os professores. Só que ninguém, nem a secretária que esteve aqui na tribuna, soube me informar até agora, e eu já perguntei para umas 30 pessoas e ninguém conseguiu me informar, quantos professores a rede vai ter que contratar, presta atenção na minha pergunta, quantos professores a rede vai ter que contratar para poder contemplar 1/3 da carga horária? Porque é simples, matemática, Christian. Eu tenho 24 aulas, eu tenho que cumprir 16 aulas dentro de sala de aula e 8 fora. Olha, se eu estou 24 horas dentro de sala de aula, 24 aulas ali dentro, na verdade a carga do município tem até de 25, eu estou lá, mas vamos colocar 24 horas para seguir estado. Eu estou lá dentro do estado, 24 horas, que vamos fazer uma comparação com o município, 24 horas dentro de sala de aula. Aí o prefeito vira e fala, não, eu vou te dar 1/3 da jornada, você só vai cumprir 2/3, ou seja, 8, 16, 24, então eu vou cumprir só 16. Essas 8 aulas que eu dava, alguém vai ter que dar. Sem dúvida. Marcelo, você me permite? Pois não. Tem que cobrir, mas não é bem por aí ainda, é bem menos que isso. O professor, ele não trabalha 25 horas com o aluno. Hoje, o professor de 1º ao 5º, ele atua 20 horas com o aluno. E o professor de educação infantil também. E o professor de 6º ao 9º são 18 aulas. Na nossa carga horária serão 17. Enquanto o plano nosso de carreira não vier para cá, e se Deus quiser voltar para as 24 horas. Hoje, o município já tem, nas escolas de ensino fundamental, aula de biblioteca, tem aula no laboratório de informática, que é um professor específico para isso, tem aula de educação física e tem aula de música. Portanto, são 4 aulas. O que o município vai precisar contratar é um professor, uma aula a mais de educação física, ou uma outra de repente, língua estrangeira, seja lá o que for que esteja lá no quadro curricular. Então, para o ensino fundamental, vai ser apenas isso. Já na educação infantil, o município pode optar também por essas mesmas aulas, ou então o recreador pode assumir isso, que é permitido. Para o 6º ao 9º, ele vai, como já é hoje, por exigência curricular, o professor vai ganhar uma aula a mais, como adicional. Então, não está tão difícil assim. E esse planejamento já está sendo feito, que eu estou acompanhando muito de perto. E eu estou acompanhando muito de perto desde 2008, não é da agora não. Então, vamos lá. Desde 2008. Então, o município basta, então, pagar a completação. Só pagar. Qual que é o impacto?
Então, isto eu não vou poder te informar, que é lá o departamento financeiro. Mas é o que vocês estão me pedindo aqui para colocar no orçamento. Estou só te dizendo que o impacto não é tão grande assim. Então, mas mesmo não sendo grande... Não é como pintam que vai ser um impacto imenso, não vai não? Não, eu concordo contigo. Mesmo não sendo tão grande, qual que é o impacto? Porque a gente tem que saber qual que é o impacto para a gente colocar no orçamento. Porque se o município fala para você que vai pagar 1/3, se o município faz o termo de compromisso, se o município faz tudo isso, mas o município não coloca no orçamento o impacto financeiro disso? Qual que é o impacto disso para a gente colocar no orçamento? Então, concordo plenamente, por isso que até pedi. Exatamente. Porque tem que estar previsto. Porque senão, sabe por quê, Regina? Senão fica só a conversinha. Entendeu? Aí engana o professor mais um ano, enrola o professor mais um ano, acabou o mandato. Entendeu? Nós temos que conseguir isso, é para já. É para já. Vai começar o ano que vem. E aí, qual que é a contemplação? Foi igual quando o Rildo veio aqui, ele era presidente, ainda presidente do sindicato, ele veio aqui e disse: nós não estamos preocupados como que o prefeito vai pagar a promoção. Nós queremos a promoção. O resto, lembra, Rejane? O prefeito que deu o jeito dele. Vamos colocar no orçamento. Agora, se não tem no orçamento, se não tem a contemplação do recurso, se não tem um impacto, se o prefeito não vai precisar mexer na carga horária e somente pagar esse 1/3, qual que é o impacto? Se não abriram nem para os professores, se não abriram nem para a comissão que foi montada pelo sindicato, vocês acham que vai colocar no orçamento? Não vai colocar. Não abriu para a comissão que o Rildo montou, que você faz parte. Não abriu para a Câmara, não abriu para ninguém. E simplesmente falou: não, estou aqui assinando um termo de intenção de que o ano que vem eu vou pagar. Mas e o impacto? Aí ele está pedindo então 10% de remanejamento, porque lá na frente, na hora que ele vê esse impacto, ele vai tirar de uma outra ficha e vai colocar nesse impacto. Nós nem vamos ficar sabendo qual foi o impacto. É aí que está, entendeu? Para mexer nessa estrutura da educação, ou você segue a linha do Estado que está sendo contemplado, ou você cria uma que realmente contemple aquilo que os servidores querem. Agora, o que não pode é virar e falar assim: ó, tem um impacto financeiro, você sabe que tem, o Rildo sabe que tem, eu sei que tem, o prefeito sabe que tem, o presidente sabe que tem, e não coloca aqui. Aí não, aí não. Aí é fazer as coisas debaixo do pano, aí é fazer o negócio escondido, e não é isso que a gente quer. Então, Regina, quando eu falo de mexer num 1/3 da grade, você pode tirar 8 aulas do professor e pagar por elas e contratar outro professor, ou você pode manter o professor com 24 aulas e aumentar dentro do salário dele esse 1/3. Aí eu concordo contigo. Agora, o que não pode é deixar de informar esta casa qual é o impacto financeiro disso. Porque aí eu vou perguntar para Elisângela: Elisângela, eu já procurei, não achei, você pode me informar onde que está? Ela vai ter que me dar um laudo, um parecer dizendo: senhor vereador, não consta isso no orçamento. É exatamente por isso que eu estou pedindo que conste. Entendeu? E aí como que nós vamos constar? Nós não sabemos qual que é o impacto? Ninguém sabe? Eu vou inventar um impacto? Mas a gente tem que saber. Mas... Você entendeu, Regina? Eu vou inventar um impacto financeiro. Vamos fazer uma projeção de 500 mil reais, vamos colocar? Vamos aumentar essa ficha da educação, ela vai entrar na onde? Você não acha que era um planejamento que a Secretaria de Educação tinha que mandar para nós e justificar? Então, porque nós não somos técnicos. Eu vou pegar aqui 500 mil, por exemplo, de impacto financeiro, vai dar isso? Não vai dar muito mais. Eu vou enfiar isso onde? Dentro do pagamento do servidor, dentro de uma promoção, dentro do quê? Qual ficha? É aí que está. Eu concordo com você que tem que colocar mesmo. E sugiro ao senhor presidente, inclusive, um ofício em caráter de urgência à Secretaria de Educação, requerendo que ela nos informe onde que nós vamos colocar o impacto financeiro do termo de compromisso que foi assinado lá no... Mas lembrando que não é só da questão da carga horária.
Porque se tem o compromisso do prefeito de que em fevereiro os planos da guarda e do magistério já estarão aqui. E o geral já tem uma portaria que nomeou a comissão, que já começou a se reunir nesta semana e que tem um prazo de 5 meses, ou seja, abril, maio já vai estar por aqui. Então, que isto conste no orçamento, porque vai mexer, e muito, não é pouco. O impacto do terço da carga horária é irrisório perto do restante. E aí nós estamos falando tudo isso, olha o levantamento tão importante que você está trazendo. E que acho que todos os professores deveriam estar nos assistindo para ouvir isso. Você está trazendo uma situação tão importante, tão grave, de um impacto financeiro de, no mínimo, vamos colocar então, plano de carga e salário do magistério, plano de carga e salário da guarda municipal, que vai ter um impacto financeiro, vamos jogar por baixo, Regina, vamos jogar por baixo, tá? De no mínimo 3 milhões por ano, por categoria. Nós estamos jogando por baixo. 3, 3, 6, mais esse impacto da educação, vamos jogar por baixo, mais 1 milhão, 7 milhões, certo? Para uma receita de 200, mais um gasto de 224. Que na verdade, passa a ser um gasto de 231. Que vamos colocar 7 milhões então de todos esses planos de carga e carreira. Essa sai de 224 para 231. Você vai arrecadar só 200. O próximo prefeito fica com a bronca de 30? É isso mesmo? É aí que está. Não é simplesmente virar e falar assim, quando eu disse lá atrás para o Rildo, eu estou preocupado porque nas contas que eu estou fazendo, não vai dar para pagar. Lembra que eu te falei isso, Rildo? Você me disse assim, ó, Marcelo, o sindicato não está preocupado com o impacto. Nós queremos é que a lei seja aprovada. Por quê? Porque a partir do momento que tem um impacto, o prefeito já está fazendo um planejamento para poder pagar isso. E Marcelo, eu vejo da seguinte questão, ó. Quando se manda uma promoção, um projeto de promoção para casa, porque você já tem um planejamento. Já tem. Concordo. Já tem o seguinte, ó, impacto X, Y, Z no final, vou dar conta de fazer. Então, eu não sou técnico e não é também, acho que a obrigação do sindicato de verificar, ó, isso aqui vai dar um impacto financeiro X lá na frente. Nós pedimos, nós vamos agora, dia 20, sexta-feira agora, nós vamos ter assembleia até, estou convidando vocês aqui, né? Quinta-feira, assembleia lá no pátio. Já de antemão convidando todos os vereadores para quê? Nós vamos ter lá a nossa pauta de reivindicação. Vai ter coisas lá, vai. Se ele resolver mandar, acatar o nosso pedido de mandar para a Câmara, acreditamos o quê? Que tudo que foi enviado para cá já tem um impacto financeiro e que se vai conseguir pagar ou não. Eu acredito que um orçamento, um planejamento é isso. Então, quando nós falamos da promoção, o nosso desejo era a promoção, é a promoção. Ele acatou? Eu creio que ele está ciente, né, os seus técnicos, não, isso está contemplado aqui, certo? Então a questão, nós não estamos preocupados como o prefeito vai pagar, nós queremos receber. A partir do momento que ele acatou e foi trabalhado, foram várias, acho que o primeiro lote, 400 pessoas promovidas, acreditamos que isso tudo esteja dentro do processo de pagamento, certo? Concordo com você, em número, gênero e grau. E acho que você foi perfeito naquele posicionamento seu. E sempre rendo elogios ao sindicato justamente por causa disso. Vocês não estão preocupados nisso, porque na sua cabeça já existe um planejamento. Só que para nós que estamos de fora dessa negociação, sindicato e prefeitura, na hora que chega o valor para nós, que a gente vê o impacto financeiro, nós não estamos falando de valores de dar 100 mil, 200 mil, nós estamos falando de 5 milhões. Na hora que a gente vê um valor nesse impacto financeiro, como que o prefeito vai pagar isso rateado em 12 meses? É aí que está. Por isso que nós levamos isso ao seu conhecimento. Você disse, nós temos esse conhecimento, mas acreditamos piamente que existe um planejamento para poder ser pago. Nós também acreditamos, por isso que nós aprovamos. Sim. Entendeu? Agora, o que não pode é a gente aqui, por exemplo, igual a Regina colocou uma situação importantíssima. Um big do impacto financeiro, que a Secretaria de Educação não está nos informando, e nós vamos fazer como? Vamos dar um tiro no escuro? Então, senhor presidente, gostaria de requerer a Vossa Excelência
que fosse despachado um ofício à secretária de Educação para que ela nos responda em caráter de urgência antes da aprovação do orçamento, que está prevista para a nossa última sessão ordinária, que ela nos informe onde que está contemplado aqui o impacto financeiro da promoção e o impacto financeiro da carta de intenção lá de 1/3 da carga horária e ainda do plano de carreira que está sendo anunciado, tanto do magistério quanto da Guarda Municipal, de ser protocolado nessa casa em fevereiro. Então, se o senhor puder depois deliberar sobre esse ofício, eu fico agradecido. Uma parte. Só para concluir, Vinícius, espero que o sindicato tenha entendido o meu posicionamento. Porque às vezes da forma que a gente fala, as pessoas não entendem, acham que a gente é contra, não é contra. Espero que vocês tenham entendido. Com certeza. Porque o servidor sabe separar o joio do trigo, viu, Regina? O que você colocou é exatamente o que a gente está pedindo. Exatamente. Regina, aproveitando a sua ligação com a educação, já há algum tempo, sala de recursos, se não me engano, é só na Alice Naves e no Caíque? Não, tem outras. Tem outras? Tem outras. Tem também na zona rural, tem no Morro Vermelho, inclusive. Tem outras. Monitores para os alunos de inclusão. Conforme a lei, se não me engano, o aluno de inclusão ele é obrigado a ter o direito de um monitor? Alguns, né? Aquele que no laudo médico solicita um monitor. Depende do laudo médico, né? Depende do laudo médico. Ok. É o que eu quero acompanhar isso de mais de perto. O TDAH há um tempo já não tem direito mais. Sim. E os outros que são previstos com direito a monitor só passam a ter se tiver no laudo médico. O médico tem que indicar isso no laudo. Que muitas vezes o médico não indica, mas é uma questão da família voltar nesse médico, nesse profissional. E a secretaria costuma fazer isso através da Geane. A Geane, inclusive, ela promove até campanhas para pagar consultas fora daqui para conseguir esse laudo. É uma batalha. Inclusive, a educação inclusiva no nosso município é uma grande batalha. Inclusive, eu sei que elas juntam dinheiro entre elas mesmo para pagar consulta fora. Faz bazar beneficente, a gente faz vaquinha, contribui. Porque uma consulta, eu posso estar salvo engano, porque como esse ano eu fiquei afastada da escola, mas a última consulta era um valor de R$800. É bem cara, porém é com um profissional que é capaz de fazer um laudo que a criança seja contemplada em todos os seus direitos. Porque já teve casos, Regina, laudos aqui em São Sebastião do Paraíso, que um apresentou um laudo que ele não tinha problemas de autismo, alguma coisa assim, e o outro que sim. Então, isso é sério, precisa ser colocado na pauta aí da educação, a parte da inclusão que assim, eles precisam de uma atenção até para se desenvolver. E não esquecer da família também, porque envolve também a mãe, o pai e a família como um todo, né? Nas políticas públicas de educação, o ideal é que tenha uma equipe de especialistas para acompanhar a educação. Isso livraria a saúde de muita coisa. Exatamente. Né? Então, a gente teria que ter o psicopedagogo, o psicólogo, o neurologista, mas aquele que atendesse as crianças, não estou falando só as da educação municipal, não. As crianças do município. Isso é importantíssimo e evitaria muito problema. E eu fico muito feliz que você tenha essa preocupação, Regina, de verdade, falar isso na Secretaria de Educação. Colegas vereadores e demais, eu também vi algumas questões aqui que eu gostaria de citar. Tem uma ficha de R$14 mil para a quadra do Parque São Francisco, para a obra da quadra do Parque São Francisco. Ela já foi finalizada, inclusive já inaugurada. Eu gostaria de zerar essa ficha de R$14 mil e passar para o Vida Ativa. O Vida Ativa está com uma ficha orçamentária de R$7 mil. Então, assim, eu gostaria de passar os R$14 mil para a ficha do Vida Ativa, que ficaria com R$21 mil na ficha do Vida Ativa. E pavimentação de ruas da Guardinha, que está R$1.000. Vou ter que ir lá reformar de novo. Esses R$1.000 a pavimentação de ruas da Guardinha, ela deve ter esse recurso simbólico só para manter a ficha aberta. Quem sabe a gente também colocar um valor mais próximo da realidade para fazer aquela finalização das ruas lá da Guardinha, no final das ruas lá.
Então, sugeri mais essas duas emendas, além daquelas de 3.560.000. Eu vi também que já tem na educação infantil o investimento de 2.200.000, a ficha já existe. Então, em vez de passar os 2.200.000 para essa ficha, passar para a educação infantil ou alguma outra ficha que não seja essa do investimento na creche, que já existe. Eu já vi que já existe. Esses detalhes só que eu gostaria de falar. Vinícius, a parte. O termo de cooperação 3.560.000, você falou para cultura 1.400.000 reais, é isso? 1.400.000. É esporte e cultura, a Secretaria de Esporte e Cultura como um todo. Porque o orçamento da já é 4.228.000. Pouco, né? Quando se trata de esporte e cultura é prioridade para mim. Só que tem um detalhe também da cultura. O atleta viaja para algum lugar no Brasil, eles não dão apoio algum, praticamente nada. Quer dizer, eles põem o pé no freio. Eu sugeria que esse 1.400.000 passe a 700.000 para cultura e esporte, né? E os outros 700.000 para a Secretaria de Obras, porque muitas coisas que a gente pede, às vezes que não tem dinheiro também. Pelo menos vai ajudar tanto a zona urbana quanto a zona rural. É minha sugestão, né? Não, assim, eu até entendo a sua preocupação, é um perfil seu, né, Luiz, da relação à Secretaria de Obras, e é o meu perfil mais voltado para a educação, esporte e cultura, mas eu gostaria de falar para você a diferença de um orçamento para o outro. Por exemplo, quando você fala aqui de esporte e lazer, 3.124.000. Cultura, 1.104.000. Aí quando a gente passa para obras, cadê ela aqui? Urbanismo, 8.300.000. Junta com saneamento, mais 126. Acho que só comércio e turismo. Secretaria e transporte, 4.700.000. 21.291. Então dá 21 milhões, entendeu? E perante a 4 do esporte e cultura. Mas tudo bem, mas eu entendo a sua sugestão também. De analisar. Como o Vinícius falou do Vida Ativa, tem aqui a associação, né, para a Vida Ativa Paraizense, tem um pedido, que é dar início à nossa tão sonhada sede, pois o terreno está todo documentado, né, e está tudo certinho, e agora realmente precisa da construção da sede. Então, a Associação Vida Ativa está pedindo esse apoio. O Vinícius, né, de repente, se passar esse valor, né, pode estar auxiliando aqui na Vida Ativa, que realmente faz um trabalho maravilhoso, merece, né? Tudo bem que eles usam a arena, né? Mas tem um espaço de vocês, já tem lá, já foi doado, né? Eu acho que foi pelo Geso na época que conseguiu, né? O vereador Geso. Então, realmente acho que é merecido. Acho que se puder fazer essas emendas, né? Válido, bem válido. Mais algum vereador quer manifestar? Por mim, está ok. Os pedidos só foram esses? Dos que estão aqui são esses, já li todos. Passa agora a palavra para as pessoas que querem manifestar aí sobre a sugestão ao orçamento. Senhor presidente, tá. Oi. Eu só queria perguntar aos vereadores, o presidente da Câmara, Lisandro, qual o direito do aposentado? Vocês falam em tudo aí, orçamento não sei para quê, orçamento não sei para quê e tal. O aposentado já não tem direito a nada. O aposentado, tem hora que eu sou a favor do Bolsonaro. Ninguém pode aposentar nesse país. A pessoa aposenta, não tem direito mais a nada, não tem promoção, não tem nada. Qual o direito que o aposentado tem? Vocês podem dizer? Alguém pode responder? Ô, Dalmo, deixa eu olhar para o Dalmo. Olha, quando a gente fala de direitos e deveres, é um negócio muito interessante. Eu vou falar um negócio aqui que isso pode ser usado contra mim o resto da minha vida.
O direito do aposentado é o prefeito ter vergonha na cara e pagar o servidor em dia, que dinheiro tem. O direito do aposentado e do servidor, ele está ligado com a palavra vergonha na cara. Esse é o direito do servidor, do aposentado. Porque o servidor tem que aposentar sim, é um direito seu de aposentar. Afinal, você pagou para aposentar. Agora, o que não pode é a prefeitura vai lá e faz o desconto na sua folha da Ampara. Justamente. Dá licença, só um pouquinho para ele entender, que eu gosto de falar com as mãos. A prefeitura pega então o seu olerite, vai lá e faz assim no seu olerite, ó. Tira R$150 que você paga de plano de saúde. Então, você recebeu no dia 5, ela foi no dia 5 e tirou R$100. Vamos pôr R$100. Aí ela pega esses R$100, ao invés de repassar para o plano de saúde, ela pega esse dinheiro e paga outra coisa. E atrasa o seu plano de saúde. Mas por que não tem uma fiscalização nisso aí? Calma, vou chegar lá. E aí o que acontece? O servidor, ele é retirado do valor dele R$100, junta um bolo de 1.000 servidores, dá R$100.000. Aí esse valor tem que ser pago para a Ampara, por exemplo. O prefeito não paga a Ampara, mas ele tirou do seu pagamento. Isso é apropriação indébita. Ele está usando um dinheiro que não é dele para pagar outra coisa. Sim. E depois que a Ampara começa a cobrar, que ele vai lá e paga. Certo? Isso é apropriação indébita, é crime. Aí vem eu, como vereador, Marcelo, agora eu não estou falando pelos colegas, eu estou falando por mim. Pego as contas do impar e analiso de ponta a ponta e descubro que foi pago R$45.000 de honorários sucumbenciais para um advogado que é sócio do prefeito, de forma administrativa, dizendo que foi de forma jurídica. Eu venho, pego isso e começo a questionar um, começa a questionar outro, começa a questionar outro, começa a questionar outro, e monto todo um dossiê de uma prática que meteram a mão em R$45.000 seu. Certo? Certo. Aí eu, Marcelo, como vereador, vou e faço uma denúncia no Ministério Público contra o fato. Faço uma denúncia no Ministério Público contra o fato de estar pegando dinheiro seu, de recurso que é seu, para pagar outra coisa. Certo? O Ministério Público instaura uma ação civil pública contra os responsáveis. Vem um cidadão, apresenta uma CPP de investigação do fato aqui na Câmara. A gente aprova e é montado um relatório final pela cassação do mandato do prefeito Walker de ter pago de forma irregular tal valor para o seu sócio. Nós fazemos o nosso trabalho, colocamos em apreciação do projeto, vem a justiça e diz: não, vocês não podem votar. Então o que é o errado? Onde que está o direito? Quem que tem que defender o direito? Quem que tem que defender a Constituição? A justiça. Aí nós montamos um dossiê, tudo prontinho, relatório, tudo prontinho, tudo certinho, provamos por A mais B, inclusive de uma conversa entre dois procuradores, um lá de Prata, que foi protocolado lá em Pratápolis, nem em Paraíso foi, que nós conseguimos o documento. Fizemos uma investigação minuciosa, apresentamos, porque tem vereador que acha que tem que dar a cesta básica. Eu não, eu estou atrás do problema com dinheiro público. Aí eu venho, apresento a questão
para o Ministério Público, o negócio não anda, o negócio não corre, fica tudo parado, tudo andando via tartaruga, e você pagando cartão de crédito, o juro do cartão de crédito, porque você não recebe em dia. E se você for cobrar o juro do cartão de crédito porque você não recebeu em dias, vão rir na tua cara ainda. Cadê o direito? Vamos perguntar de direito, vamos falar de direito. Vamos lembrar aqui sobre Aristóteles, sobre Platão, vamos falar de direito. Quem que tem que defender o direito? Aí eu tenho que defender o teu dinheiro público, eu fiz o meu papel. Aí você me perguntou sobre direito, eu estou te respondendo sobre direito. Agora, eu estou te respondendo além do direito, como dinheiro público. Aí a gente pega, o prefeito entra com um processo lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, vem o desembargador e diz no processo: não, a Câmara está com todo o procedimento correto, pode votar. O desembargador disse. Aí o prefeito levou uma chacambada. Então o que o prefeito tem que fazer? Conseguir um aqui dentro para roer a corda para ele não ser caçado, certo? Aí arma-se uma big de uma arapuca com áudios e mais áudios que vinham sendo gravados há muito tempo, e eu estou gravando aqui com o Zé a partir desse momento. Eu estou dizendo: ó, eu sou um homem de Deus, viu? Eu estou gravando, eu sei que eu estou gravando, então eu posso falar que eu sou um homem de Deus, eu não vou cometer crime. Aí eu faço todo o levantamento, levanto tudo, apresento, o tribunal lá em cima, em segunda instância, diz que está tudo correto. De repente, do nada, aparece uma decisão judicial de primeira instância do juizado especial para não votar. Quem que tem que defender o seu direito? Por isso que eu digo que direito está associado à vergonha na cara. O prefeito tem que ter vergonha na cara de pegar aqueles 200 servidores que tem lá dentro, que você sabe quem é, que o Rildo sabe quem é, que a Regiane sabe quem é, que a Regina sabe quem é, que eu sei quem é, que os 200 contratados que está lá dentro, tem 200 contratados lá dentro, que é favorzinho político, você sabe o que eu estou falando, é um favorzinho político aqui, e eu não estou preocupado desses 200 também votar em mim para vereador, ou para prefeito, ou para vice-prefeito, não, estou nem aí com eles, estou nem aí, porque se um dia eu entrar lá dentro, não vai ter mamata com 200 carguinho político lá, não, vai rodar todo mundo, sabe por que vai rodar? Porque eu não posso pagar 3 mil reais para cada um, porque eu fiz um acordo político com o Zé Luiz me indica 10, aí para eu ter o Zé Luiz junto comigo, eu faço as vontades do Zé Luiz, coloco 10 lá dentro para ficar mamando na teta da prefeitura, isso dá 200 vezes 3, 600 vezes 13, porque 13º também, nós estamos falando de 7 milhões e 200, mais 30% de encargo, 2 milhões e 100, 9 milhões e 400, vezes 4 anos, 36 milhões, é por isso que ele não paga o seu salário em dia, porque não tem vergonha na cara de acabar com os mamatas, das mamatinhas políticas que tem lá dentro. O dia que tiver vergonha na cara de mandar os 200 que ele tem lá, de acordinho político, as coisas vão funcionar, Dalvo. 1 mais 1 é 2, meu amigo, não tem pra onde correr não. Agora, se você quiser, eu subo com você lá no meu gabinete, abro a tela da prefeitura sobre o pagamento dos servidores, e eu vou te falando, esse aqui é cargo político, esse é cargo político, esse é cargo político, esse é cargo político, e você vai fazendo aqueles negócios igual o jogo da velha, 1, 2, 3, 4, fecha 5, 1, 2, 3, 4, fecha 5, no final você conta, são 36 milhões, Dalvo, está sendo por mandato, 36 milhões de reais sendo jogado na lata do lixo por acordo político, e o aposentado não tem de onde pagar. Agora o menino está aqui dentro, o Claudinho estava aqui agora, o Rildo está aqui dentro, ele sabe, e a Rejane sabe. Qual que é a folha do impar? 1,5 milhão. Então vamos lá, 1,5 milhão, vou fazer uma conta boba aqui para você,
Não é essa conta não. Nós vamos pegar aqui 36 milhões de reais, que está sendo jogado no lixo, todo mandato, e dividir por R$ 1.500. Sabe quantos meses que ele tinha para pagar? 24 meses. 2 anos, sem ter problema nenhum, em caixa. Agora, fica todo mundo com receio de falar assim, ó, tem que mandar 200 contratados de acordo político embora. Todo mundo fica com receio, principalmente a um ano da eleição. Eu não tenho receio não. Se você não pegar esses 200 acordinhos políticos que tem lá dentro e tirar lá de dentro, a prefeitura trava e vai continuar travando, de não ter 100 mil para poder consertar o Campos do Amaral. É essa a questão. Então, Dalvo, eu vou responder a sua pergunta mais uma vez. O seu direito como aposentado, ele é total, desde que o prefeito tenha vergonha na cara de fazer o que tem que ser feito, e não ficar colocando as coisas dentro da gaveta e fechando. Essa é a minha opinião, não sei se algum vereador vai querer falar. Vou falar. Quer falar, Dão? Pode falar. A revolta do aposentado é o seguinte: ele não tem mais auxílio de alimentação, ele não tem promoção nenhuma, o negócio dele é o pagamento do mês, quase todos os aposentados têm que trabalhar, continuar trabalhando para sobreviver, você entendeu? A gente já tem um serviço e tal, mas você pode ver que todos os aposentados continuam trabalhando, porque ele não recebe pagamento em dia. Deixa eu só concluir. A questão, como você disse e perguntou isso, eu já falei isso lá na Assembleia de vocês, lá, desde o primeiro mandato que eu estava. Um grande problema nessa questão que você questiona, de direitos, é porque às vezes o servidor briga por benefício ao invés de brigar por salário. Você tem que brigar por salário para você aposentar bem. Quando você briga por benefícios, a hora que você aposenta, você não vai ter ele na aposentadoria. Então, talvez devam se pensar em brigar por salário, pela qualificação de que vocês e ao invés de ficar brigando por benefícios, e depois não vai ter na hora da aposentadoria. Isso eu já disse desde o primeiro ano que eu fui na Assembleia lá, que é algo que eu defendo. A pessoa tem que brigar por salário, porque vai incrementando benefício. O dia que você fica doente, não tem. O dia que você aposenta, não tem. Então é uma questão da forma que vocês brigam para conquistar. A não ser que o dia que entrar um prefeito lá e ele, por conta própria, mudar a forma do salário do servidor público, da política, do estatuto do servidor público. O contrário, quando vocês brigam por benefício, não terá ele na aposentadoria. Hilton sabe disso, isso é claro, né, Hilton? Presidente, antes do senhor manifestar, só para lembrar, Dalvo, um fato aqui que ocorreu. No dia que a gente foi votar a CPP do prefeito, o plenário estava cheio de gente. Estava cheinho. E estava assim de servidor da prefeitura, que veio a pedido do prefeito e de alguns membros do executivo, para vaiar a gente. Veio para vaiar e defender o errado. Veio para defender o errado, Rejane. Você acredita num trem desse? Nós estamos querendo defender o certo, os caras vieram para vaiar a gente. É aquilo que eu falo aqui, meu amigo. É a banana comendo o macaco. As coisas estão tudo ao contrário. Quem defende o certo é o que leva ferro. Quem defende o certo é o que está sendo cobrado. Quem defende o correto com dinheiro público é o que está sendo questionado. Onde já se viu isso? Ontem nessa casa aqui, nós defendemos o servidor público que construiu um canil em cima do Morro do Baú. Hoje os servidores públicos municipais estavam questionando a minha conduta, a conduta desta casa, dos vereadores, defendendo o errado. Então quer dizer que eu posso subir lá hoje e construir o que eu quiser lá no Morro do Baú sem autorização? Nós estamos querendo defender os caras estão criticando a gente, os caras estão questionando a gente. Por isso que chama-se crime organizado.
Porque os caras conseguem se organizar. Entendeu? Eles criam grupos de WhatsApp para atacar quem defende o correto. Onde já se viu isso? Para com isso. Tem vereador aqui dentro dessa casa que não vai ser vereador mais, que não vai ser candidato mais. Você sabe por quê? Porque não está conseguindo lidar com situação do tipo assim, eu estou defendendo o correto e os caras estão vindo contra eu, não vou mexer com isso aqui mais não. O Cláudio está querendo ser candidato, já vai acostumando, Cláudio. Se você sentar nessa cadeira. Marcelo. Horas. Você entendeu, Dalvo? Marcelo. Então, por isso que eu questiono, só um minutinho, essa questão, sabe? Eu fiz questão de falar, por quê? Porque eu acho covardia com o aposentado. E posso te dizer, viu? Posso te dizer, se não fosse o meu mandato como presidente, que economizou 2.400.000 num ano, mais 2.500.000 no outro ano, o presidente vai economizar mais 2.700.000 nesse ano, e mais 2.700.000 no ano que vem, nós estamos falando de quase 10 milhões de reais de recurso extra para o prefeito, a situação estava pior. Estava pior. Só uma questão, Marcelo, eu já volto para o Dalvo aqui. Eu acho que eu entendi errado o que você falou, e eu acredito que você, nas palavras, você colocou que montaram um grupo de o crime organizado. Não é do grupo Guerreiros, não. Eu estou falando porque você falou. Falo o nome, eu te falo o nome. Tudo bem. Renato Pento, Hudson Cachorrão, junto um grupo para poder. Não falei do grupo desculpa, dos servidores. Porque você falou, montaram um crime organizado. Eu falei, você tem razão. Você tem razão. Não, me desculpa, eu perguntei. Não, você tem razão, porque daqui a pouco estão lá no grupo que eu falei, que eu chamei porque eu sei que você tem postura. Eu falei, o Marcelo, eu acho que eu entendi errado. Mas me desculpa a pergunta, mas eu tive que perguntar. Não, mas você tem razão. Obrigado pela resposta você aí, tem razão. Tá claro. Eu tá falo claro. O nome porque eu tenho os prints aqui das conversas de outros grupos que são montados para poder Eu sei que você, quando você fala, entendeu? você tem a base de alguma coisa, então por isso que eu perguntei. Mas ok, obrigado. Eu vou voltar para o Dalvo. Não, mas agradeço, viu, Não, até tranquilo. a sua interferência, porque do jeito que as coisas é comigo, daqui a pouco tem nego lá dentro do grupo assim, ó, lá do grupo do sindicato, falando assim, ó, Marcelo chamou nós de crime organizado. Não, tudo bem, duvida tranquilo. não duvida não. Ficou Se já claro. não tiver agora já. Ficou claro. Eu quero fazer uma parte só para encerrar a minha fala, que dentro desses remanejamentos também que tirar de uma ficha, eu gostaria de ressaltar a importância da construção da quadra da escola Rox Carano, na região dos Marques. Foi um pedido dos alunos que vieram aqui, eu já fiz um levantamento do valor da quadra, e ela custa aproximadamente 14 mil reais, e seria assim um pedido meu também que para um desses recursos fossem destinados à construção dessa quadra Rox Carano. Só para concluir, senhor presidente, quando eu disse aqui que no meu mandato a gente repassou para o prefeito 2,5 milhões, depois 2,6 milhões, que foi fruto de um esforço de todos nós. Então, mas essa questão da economia que nós tivemos, o senhor mesmo fez o concurso, todo mundo não acreditava, né? Não vai ter concurso, e o Marcelo realizou na presidência dele o concurso. Aí o Marcelo saiu, fez o concurso para 13 vagas. Eu entrei como presidente, tinha 20 ou 19 cargos comissionários aqui dentro. Era um passeio aí dentro, andando para lá e para cá e para cá. Tinha gente que já era aposentado aqui com 16 mil, ganhando mais 6 mil e tanto. Chamei eles na mesa, sentei e mandei tudo embora. Não ficou nenhum, chama aí, as meninas todas aí hoje. Nós estamos com 9 concursados, a economia de 68 mil reais por mês. Então aí, onde que nós juntamos do décimo? Porque é muito fácil, a economia é fácil de fazer, gastar menos do que ganha. E a respeito que você tinha falado do benefício, os aposentados eram para estar muito bem. Se tivesse um caixa 2 lá, você vê que entrou um dinheiro de 1.400.000, que o ex-presidente Silvio resgatou. E o prefeito, sabendo que tinha esse dinheiro lá dentro, não foi repassando. Hoje está lá o caixa zero do IPAR. Aí fica difícil, é mais gestão. Onde quem sofre? Os próprios servidores, os próprios aposentados. Estão lutando para isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Não, só vai ter o seminário agora às 5h30, quero convidar todo mundo que puder, Educação e Cidadania. São 4 painéis, inclusive a Madu, que é de Pouso Alegre, famosa no Brasil todo, vai estar aí. Queria convidar todos que estão assistindo e que estão aqui também. E agradecer, né, a presença das pessoas aqui no plenário, o pessoal que está nos assistindo aqui na TV Câmara, obrigado pela presença de todos, obrigado. E mais uma vez, muito obrigado. Está aqui os 6 mosquiteiros, porque sempre é só os 6 mesmo.
Toda sugestão que foi acolhida será analisada por nós vereadores e por nossa equipe técnica, e o que for viável poderá ser incluído no projeto, para que deste modo o orçamento possa atender às prioridades indicadas pela população. É importante a presença da sociedade civil organizada, das pessoas que vivem em Paraíso e que nesta audiência puderam dar opiniões, esclarecerem dúvidas e fazer perguntas. Destaco mais uma vez a importância da comunidade em participar das decisões da administração. Tenham todos uma boa tarde e muito obrigado a todos.